Boa noite. Hoje a live comigo, mais conhecido como live com Erlanger, vai ser com o Sheikh Jarrah, que é um dos grandes representantes do islamismo no Brasil. Conheço ele há muito tempo, desde a novela O Clone. Ele foi um colaborador como consultor da questão do islamismo, né? Vocês lembram que o Clone tinha um núcleo muçulmano. Acho que serviu para desmistificar muita coisa, mas a gente ainda sabe que é uma religião vítima de muito preconceito. E curiosamente são quase 1,5 bilhão de pessoas no mundo seguem o islamismo, e segundo as tendências, até o final do século será uma religião maior do que a religião cristã. E ao mesmo tempo a gente sempre acha que árabe e muçulmano é tudo. Não. Alguém tentou entrar aqui o infiel tentou entrar aqui na live, mas não é. Vamos esperar o Sheikh aí. O Sheikh é do mundo digital, tem Instagram, tem Face, tem. Acho que até LinkedIn ele tem. Mas assim, foi com ele que eu aprendi. Opa, aqui vou ter que chamar a Carolina. Eu não sei o que acontece. Volta aqui. Sheikh, pede pré-solicitação para. Opa, não. Aqui, visualizar. Foi mais fácil que eu imaginava. Aguardando, conexão. Sheikh, nossa, isso está paramentado de Sheikh mesmo. Tá me ouvindo? Tá travando o seu aí. Você tem que mexer ou entrar de novo porque congelou seu sinal aí. Acho que agora entrou. Agora eu tô vindo. Não, mas tá com um delay. Tá congelando Tá, ainda. tá um pouquinho. Agora Deixa foi. eu, Não. deixa eu sair e entrar novamente? O que que você acha? Não, não, acho que agora pegou. Não, tá esquisito. O sinal tá ruim Tá aí. esquisito. É, É. Não, vamos já adiante. entro. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo, só que eu acho que eu não tô. Tá com delay. Tá, só um pouquinho. Deixa Vamos tentar de eu novo? sair e voltar. Tá bom. Tá. Delícias da internet. Cassiano. Oh, não. Shake de novo. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Agora vai? Tá ouvindo bem. Tá, boa Shake, noite. primeiro, obrigado. Tu tá nesse horário que é tarde, né? Vamos começar logo assim. Por que todo mundo. Quer dizer, existe um preconceito muçulmano, árabe, se associa com o terrorismo. O Estado Islâmico. Tem alguma coisa a ver isso com a religião que você pratica? Ah, bom, boa noite a todos. Obrigado, Erlanger, pelo convite. Fico muito honrado. Você é uma pessoa realmente muito qualificada, né? Bem competente, jornalista de peso. Então, já entrou na cerne da questão já. Na realidade, tem uma diferença entre ser árabe, ser muçulmano e o terceiro ponto é ser terrorista, né? Que se associa de forma totalmente injusta e errada. Árabe é igual você falar latino. Muçulmano é uma religião. É igual você falar latino, muçulmano, latino, cristão, latino, budista, latino, ateu. Então,
Árabe é toda uma nação, e você tem árabes, judeus, árabes, cristãos, árabes, muçulmanos, árabes, ateus. E muçulmano pode ser árabe e pode não ser árabe. E o número de árabes, a porcentagem de árabes entre os muçulmanos, nós temos aproximadamente 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. De 18% a 25% são árabes. O resto não árabes. A maior população de não muçulmano, não árabe, dentro dos muçulmanos, você tem na Indonésia, 225 milhões de muçulmanos. E assim por diante. Agora, quando se associa a questão de Estado Islâmico, que é chamado de Estado Islâmico, ou fala-se sobre a questão de terrorismo, isso é uma associação totalmente infundada e injusta para os muçulmanos, para a religião islâmica e também para os árabes, porque também associa-se que os árabes são terroristas. Nada a ver com terrorismo. O terrorismo é um grupo que faz parte de um fanatismo. E o fanático aqui, você tem ateus fanáticos, você tem cristãos fanáticos, você tem judeus fanáticos, você tem muçulmanos fanáticos. Então o fanatismo é um grupo só. E ele se denomina dessa religião. O que o fanático faz? Ele se apropria da religião ou dessa ideologia, dessa crença e adota e molda do jeito que ele quer, em vez dele se moldar à religião. E o terrorismo é uma ferramenta que as pessoas fanáticas têm para subjugar o outro. Ele não consegue convencer, não consegue argumentar, então ele vai partir para a agressão mesmo, porque quando acaba a argumentação, começa a gritaria, começa o tapa, começa as vias de fato, né? Então, nada a ver. O que nós temos visto, há grupos, nós temos que diferenciar, Elange, o que é grupo de resistência, né? O que é resistir a uma causa justa e o que é terrorismo. Terror é você levar o medo de forma injustificável aos outros, às pessoas, quando elas estão em paz. Diferente quando a gente fala, 2 exércitos se encontraram, 2 inimigos se encontraram. Certamente que um lado vai ver o outro como terrorista. E ele vai usar todos os meios para justificar essa sua visão, e o outro lado também. Então, isso é uma questão. A guerra é uma questão. O terrorismo, o que a gente está assistindo aí, assistiu há um tempo atrás, graças a Deus, deu uma parada a isso. Terrorismo, não sei o que lá, explosão e tal. Isso aí nada a ver com o Islã. Até as torres gêmeas, a explosão, quando falaram que era... Lembra quando a gente estava... na época que eu estava no Rio de Janeiro, eu estava indo para o Projac, e aí aconteceram. Imediatamente eu falei, não é, até soltamos uma nota falando, isso não é um ato que a religião islâmica permite, mesmo que muçulmanos tenham feito ou não, mas a religião não justifica e nem apoia, ela condena isso. E todas as pessoas de bem têm que condenar o terrorismo. Agora, uma questão, uma pessoa, um bandido, entrou na minha casa, vai tomar a minha casa, vai tomar os meus pertences, e eu me defender disso, eu não sou terrorista, ele que é o terrorista. Mesmo que ele tenha apoio, mesmo que ele tenha mídia, mesmo que ele tenha as pessoas a seu favor, tal, ele continua sendo injusto. E eu, você é terrorista, você não sei o que lá, você tem que... não, aí é... Você está se referindo ao conflito com Israel, é isso? Em todos os conflitos. Em todos, porque eu estou trazendo uma regra geral da religião islâmica. O que ela vê como terrorismo e o que não é terrorismo. O que é agressão? Porque ela coloca, a religião islâmica, ela coloca regras gerais para qualquer muçulmano. Qual que é o seu limite? O que é agressão, o que não é agressão? Por quê? Porque muitas vezes, a pessoa fala, eu sou muçulmano, o outro não é, eu tenho direito. Não, você tem direito legítimo
ou você está se colocando nessa situação de ter o direito. Porque se você cometer uma injustiça, você é punido, você é passivo dessa punição, mesmo sendo muçulmano. Agora, não, é legítima defesa. Não, você está defendendo a sua vida, está defendendo o seu patrimônio, está defendendo a sua nação. Não, você tem o direito de se defender. Aí, independente se o outro te taxa de terrorista ou não, mas o direito legítimo está contigo. Então, isso nós precisamos entender perfeitamente bem para a gente saber separar o joio do trigo. Mas assim, não, então não está no cerne do islamismo. Aliás, seu sobrenome é Jihad, né? Jihad é guerra santa contra os infiéis, não é isso? Aliás, explica isso, nome aí. É isso mesmo? Não, não é. Não. Você... Mas é Jihad que chama? Sim, chamam de jihad de forma injusta. Na realidade, jihad significa esforço, empenho, batalha para o bem, pela justiça. Qualquer esforço que eu fizer, eu pegar uma casca de banana da rua que possa prejudicar as pessoas e colocá-la, não fui eu que joguei, mas eu pegar e jogar no cesto de lixo, eu estou fazendo um esforço para o bem, eu estou fazendo um jihad. E esse jihad, ele tem níveis, desde pegar uma sujeira do chão, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, ajudar alguém a fazer alguma coisa, até eu dar a minha vida por uma questão justa. Por exemplo, tem um bandido aí e entrou no banco, por exemplo, e está colocando a vida das pessoas em perigo. Ele vai fazer absurdo, ele vai matar essas pessoas. E eu me jogar, eu ir e dar a minha vida, sabendo que isso vai salvar a vida dos outros, eu sou um herói, eu não sou terrorista. Isso é um jihad. Então, é nesse nível. Só que ele tem uma proporcionalidade. Então, uma pessoa está me agredindo verbalmente, não me dá o direito, mesmo que injustamente a pessoa está me agredindo, tá? E não me dá o direito de eu bater nela ou de eu agredi-la ou pegar taco de beisebol, dar nela, ou isso não me... Porque falta a desproporcionalidade da questão da defesa, da legítima defesa. Então, eu só posso me defender na altura, na medida que eu sou agredido, e a intenção, é isso que a religião coloca, e a intenção é cessar a agressão e não agredir o outro. Se ele está me agredindo com a mão, eu falar para ele, para, isso surtir efeito, para mim já basta. É isso que eu tenho que usar. Então, a questão da proporcionalidade e o objetivo. Qual que é o meu objetivo? É cessar a agressão. Tudo isso se chama jihad. Defender o meu país é um jihad. Porém, qual que é a diferença? É se eu estou defendendo a justiça ou eu estou sendo injusto. Se eu estou sendo injusto, eu sou agressor. Se eu estou defendendo a justiça, eu estou praticando o jihad. E tem dois tipos de jihad. Tem um jihad maior, que é a defesa mesmo, física, armada, tal. E tem uma outra que é a maior, que é chamada de jihad maior, que é você se lapidar internamente. É você controlar o seu ego, você controlar a sua vaidade, os seus impulsos, a sua precipitação, todas essas questões que nos movem e que fazem a diferença no nosso externo e que podem provocar guerras externas. Então, esse é o maior jihad, é você saber se controlar, é você saber se lapidar. Vamos falar sobre a religião propriamente dita. O seu instituto se chama 5 Pilares. Eu imagino que sejam os pilares dessa religião. Quais são os 5 pilares? O Instituto 5 Pilares, ele é um instituto de educação, de cultura, e também filantrópico, de ajuda, né? E tem muitos apoiadores, e é formado basicamente por muçulmanos, mas o trabalho e os apoiadores têm muçulmanos e não muçulmanos. E a religião, né? Quando a gente fala de 5 pilares, normalmente vem na nossa cabeça o quê? Os pilares da prática da religião. Então,
E nós nos inspiramos nisso, que é a questão, primeiro, testemunhar que Deus é único, reconhecer que Deus é único, e que Moisés, Jesus, Muhammad são mensageiros e servos de Deus. O segundo é a prática da oração. Então, a primeira, a questão da sinceridade, da crença. O segundo é da meditação, a pessoa meditar, a pessoa se evoluir, a pessoa se lapidar através da meditação, da oração, se ligar ao seu Criador, né, a sua origem. O terceiro, pagar o zakat. Pagar o zakat é a questão da solidariedade, da caridade, de você acabar com a marginalização das pessoas, né, as diferenças sociais, aproximar as pessoas, inclusão social, tudo isso tem a ver com a questão da caridade, do zakat. A oração, nós como muçulmanos rezamos 5 vezes ao dia. Assim como nós nos alimentamos fisicamente 3, 4 vezes ao dia para manter o corpo, a nossa alma também necessita de uma meditação, necessita do seu alimento, e o alimento do corpo é de acordo com a sua natureza, com a sua matéria-prima, então vem da terra, porque o nosso corpo vem da terra. Então o alimento é adequado àquilo, à sua matéria-prima. E também a nossa alma necessita também, para se alimentar, ela precisa ir à sua origem, à sua fonte, que é Deus. Então, o alimento dela é meditação, é oração, é Deus. A caridade é o dinheiro mesmo, é 2,5% do lucro líquido anual que todo muçulmano que tem posses deve fazer para o seu irmão que não tem posses. Então, é o rico dando para o pobre. Não é todo mundo dando, não. É só quem tem condições, que dá para quem não tem condições. Uma questão de amenizar as diferenças sociais, as camadas sociais e também inclusão social, para que a pessoa não se sinta marginalizada à margem da sociedade e ela não tenha rancor daqueles que têm condições. Por quê? Porque as pessoas que têm condições estão olhando por ela. Então ela vai, em vez de odiar, ela vai suplicar para que eles tenham mais, porque eles estão olhando por essa pessoa, estão olhando, estão ajudando, estão aproximando e criando laços. O quarto é o jejum, que é a questão da sinceridade. Não existe sobre a face da terra, Erlanger, nenhuma adoração, nenhuma prática mais sincera que o jejum. Por quê? Porque não tem como demonstrar, não tem como... Eu posso rezar e mostrar para você, olha, Erlanger, como é que eu sou uma pessoa boa, estou rezando, olha como eu sou uma pessoa caridosa, olha aqui, estou fazendo, tirei uma foto e tal. Jejum não tem o que fazer, não dá para tirar foto, não dá para falar para ninguém, não dá para mostrar, ela permanece secreta entre você e o seu Criador, e por isso que ela existe em todas as religiões. Então, e nós jejuamos um mês inteiro por ano, nós dedicamos, fazemos um tipo uma reciclagem, e também de uma forma de você reconhecer reconhecer as dádivas que você tem. Muitas vezes a gente chora, não tem camarão hoje? Como que não tem camarão? Como que não tem um carneiro recheado hoje? Que absurdo é esse e tal? No jejum você fala, puxa vida, tem sopinha de pedrinha? Tá, vai ser bom hoje. Sopinha de pedra vai ser excelente, é uma excelente pedida, né? Você começa a valorizar o pouco de água, o pouco de comida que você tem, e você começa a olhar, ver as pessoas que não têm condições e valorizar, porque você sentiu o que elas estão sentindo na pele, mesmo que a sua despensa, a sua geladeira estejam repletos. E o quinto pilar é peregrinar a Meca uma vez na vida, se tiver condições física e financeira. Essa peregrinação é um ritual, é um congresso dos muçulmanos, que acontece anualmente, mas o muçulmano ele tem que fazer isso uma vez na vida. É como se ele estivesse saindo do seu conforto, da zona de conforto, muda a roupa, muda a alimentação, vai da sua cama para uma situação menos confortável. É um ritual mesmo, é uma peregrinação de reciclagem e também de sair da zona de conforto. E isso acontece anualmente e tem aproximadamente 4 milhões de pessoas que
fazem isso anualmente. Só esse ano, durante a pandemia, né, durante a quarentena, é que esse número caiu para 1.000 pessoas, mas não deixou de acontecer. Então, os 5 pilares da religião são esses. A união. Deixa eu fazer uma pergunta super supérflua, mas eu me lembro das nossas reuniões lá na Globo, em Jacarepaguá, quando eu trabalhava na Globo, que você tinha um horário de reza, tinha um tapete e tal. Como é que é o GPS que você sabe em Jacarepaguá onde é que está a Meca? Vocês eram virados para a Meca, mas todos vocês viraram para o mesmo lado. Como é que você sabe onde é que está a Meca em Jacarepaguá? Aqui no Brasil, bom, tem aplicativos, né? Mas no Brasil, a direção de Meca é do Oriente. Então, onde nasce o sol. E é engraçado porque a gente ia para o hotel, a primeira pergunta que a gente fazia é: que lado nasce o sol? Aí o pessoal olhava e vai, mas como assim? Eles não entendiam, né? Aí a gente explicava: nós somos muçulmanos, rezamos em direção ao Meca. Então e o pessoal ficava, entendia. Porque eles recebem também alguns turistas muçulmanos, então é bom eles saberem isso, né? E a gente vê onde é o Oriente e a gente reza em direção ao Oriente. Se estivesse no Japão, seria o Ocidente. Claro. Sheikh, você falou aí em Jesus. Então, houve um Jesus para vocês? Sim, sim. Mas igual ao do cristianismo? Sim, é igual na maior parte na maior parte, né? Nós divergimos em 2 questões quanto aos cristãos, né? Nós acreditamos que em todos os profetas que foram enviados por Deus, são 124.000 profetas enviados por Deus, entre eles Adão, Noé, Abraão, Isaac, Ismael, Jacó, José, Davi, Salomão, Moisés, Jesus, João Batista e Muhammad. Que a paz de Deus esteja com todos eles. Então nós acreditamos que Jesus é um mensageiro de Deus, um profeta de Deus, enviado por Deus, nasceu de forma milagrosa de mãe virgem, da Virgem Maria, de forma milagrosa, de mãe sem pai, e fez todos os milagres citados na Bíblia, ressuscitou mortos com a anuência de Deus, fez curou o leproso, curou o cego, várias coisas. Porém, nós não acreditamos, ele foi traído, porém nós não acreditamos que ele tenha morrido na cruz. O que nós acreditamos? Que ele subiu, foi arrebatado de corpo e alma, está vivo com 33 anos, não morreu. Mas que Deus colocou a fisionomia dele no traidor, ou em outra pessoa, e quem foi crucificado no lugar de Jesus foi essa outra pessoa, e Deus elevou Jesus ao céu de corpo e alma, está vivo, e vai retornar nos últimos dias, vai acabar com o anticristo, e vai reinar com justiça e paz. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que nós acreditamos que Jesus é um mensageiro de Deus, e não o Filho de Deus ou o próprio Deus. É um mensageiro de Deus, assim como Moisés é um mensageiro de Deus. E ele, como profeta de Deus, ele precisava de apoio, ele precisava provar que realmente ele era um mensageiro de Deus. Então, Deus lhe deu milagres para provar, assim como Deus deu milagres para Moisés, assim como Deus deu milagres para Abraão, assim como Deus deu milagres para José, para Davi, para Salomão. Então, todos os profetas tinham milagres, assim como também o profeta Muhammad. Então, todos eles tinham milagres. Porém, o milagre de Jesus é ele nascer de mãe sem pai, do verbo de Deus, é ele curar o leproso, ressuscitar 4 mortos, e um deles, dos milagres, dos grandes milagres, é ele subir ao céu de corpo e alma vivo e retornar, ter longevidade e retornar e acabar com o anticristo
e reinar com justiça e paz. Então, para nós, ele não nascerá, ele não renascerá, ele voltará somente, porque ele está vivo, não morreu. Agora, o grande profeta é Maomé. Eu falei, por que tem essa restrição da imagem do Maomé? Eu imagino, vocês não têm uma curiosidade enorme, não seria até para o ponto de vista da religião, você ter alguém para... Por que tem essa restrição à imagem? Perfeita. Na realidade... O Mohamed, você está falando, é Maomé, né? Sim, é que a gente não usa a palavra Maomé porque Muhammad, né? A gente tenta usar sempre no original. O que acontece? O profeta Muhammad, por que os muçulmanos citam bastante Muhammad? Porque nós temos 124 mil profetas. Nós respeitamos todos eles. Não tem como algum muçulmano deixar de crer em todos eles. Não adianta falar. Às vezes, alguma pessoa pode dizer: os cristãos não acreditam, os judeus, os muçulmanos não acreditam em Muhammad. Eu também não vou acreditar em Jesus, não vou acreditar em Moisés. Não, ele deixa de ser muçulmano. Porque é parte essencial da fé do muçulmano acreditar em todos os profetas, inclusive Muhammad. Muhammad é o derradeiro dos profetas. Ele foi o selo, é o último a ser enviado por Deus. Então, o último revoga, ele representa os demais anteriores a ele. Então, quando eu estou citando o profeta Muhammad, eu não estou desmerecendo os demais. Eu estou citando alguém que representa todos eles, para não ter que ficar repetindo o nome de todos. Repito somente o nome do último, do derradeiro, que representa a todos eles. Agora, quanto à questão da imagem, não é só o profeta Muhammad, são todos os profetas. Não pode retratar nenhum deles, por uma questão de preservação do sagrado, para que a gente não represente alguém de forma errada e dessa forma fixe na mente. Nós temos o quê? Relatos de como é que era Jesus, relatos de como é que era o profeta Muhammad, relatos de como é que era Moisés, relatos de como é que era José. Então nós temos os relatos de como é que era Adão. Agora, o que é proibido é o retratar os profetas, porque foi assim que na época de Noé introduziu-se a idolatria, através das imagens, através da retratação de pessoas boas que passaram mais tarde, gerações depois, a serem idolatradas, adoradas, e aí introduziu-se a primeira vez na Terra a questão da idolatria, do politeísmo, né? Então, para evitar isso, a religião ela proíbe que os profetas sejam retratados, porque de qualquer jeito nós vamos retratar de forma errada. E aí fixa na imagem, né? Quem assistiu o filme Moisés ou assistiu algum filme sobre os profetas, fixa, né? Na hora que fala sobre Jesus, imediatamente vem aquela imagem. E não é real, aquela não é a imagem real de Jesus. Se discute até hoje se Jesus era branquinho como digamos, a imagem oficial da Igreja Católica. A gente sabe que não, né? Eu fiquei pensando... É uma questão de preservação, Elange, é uma questão de respeito ao sagrado, aos símbolos sagrados, que eles são símbolos sagrados. Desculpa, pode falar. A gente sempre fala, imagina, existe uma guerra eterna entre judeus e árabes, não necessariamente muçulmanos, mas assim... Mas como vocês são parecidos? Eu só agora que eu fui ver que Salam é quase Shalom, né? É quase Shalom. É o mesmo. O Shalom Aleikum, acho que em Yiddish é Shalom Mahem, uma coisa que é bem parecida. Shalom Aleikum. Vou emendar uma outra provocação. Assim como os judeus ortodoxos, vocês tratam a mulher como uma segunda categoria, não tem que usar véu, não tem decisão sobre a vida. Qual é o papel da mulher na religião muçulmana? Então, para os seguidores, só para entenderem, o Erlanger, ele é provocador, porque ele é jornalista, ele quer ouvir, então ele joga o que está sendo falado. Ele só provoca a situação.
porque é capaz de alguém falar, como não? Não é assim. Pelo amor de Deus. Na realidade, é perfeita a sua colocação, é importante porque você está reproduzindo o que se fala por aí. É exatamente. Por isso que eu estou perguntando. Perfeito. Eu te agradeço bastante. E o Elange é muito amigo, muito querido, amigo da comunidade, amigo do. Muito. Eu te agradeço, Elange. O que acontece? A mulher muçulmana, de fato, o véu não é um símbolo de opressão a ela. Pelo contrário, a mulher muçulmana ela tem um lugar muito elevado dentro da religião islâmica. Inclusive, a religião islâmica, há 14 séculos, 1400 anos atrás, quando o Alcorão passou a ser revelado, Deus garantiu para ela, Deus, o Criador, o legislador, garantiu o direito dela ao trabalho, a liberdade a ter empresa, a ser empresária, a ser líder, a ter direito ao voto, um por um, igual ao homem, ela ter o direito a casar-se com quem ela quiser, a ter o direito ao divórcio, a ter a obrigação de estudar, a ter direito à herança. Tudo isso foi garantido por Deus no Alcorão, na religião islâmica, nos ditos do profeta Muhammad, há 1400 anos atrás, e ela não precisou fazer movimentos feministas, ela não precisou sair à rua fazer passeata. Por quê? Porque Deus é que legislou e colocou os direitos do homem e os direitos da mulher. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com os demais profetas, diz, as mulheres são irmãs, co-irmãs, elas são metade dos homens. Quer dizer, tudo é parceria. Os homens precisam das mulheres e as mulheres precisam dos homens. Não existe, Deus no Alcorão Sagrado, ele diz, não existe ninguém melhor do que ninguém a não ser na fé. Então ninguém é superior a ninguém a não ser na fé. Então a fé que vai definir, e a fé, quem sabe? Somente Deus. Então só Deus é que vai julgar quem é melhor. Então a mulher ela tem direito a trabalhar. O que acontece? No casamento, a mulher, o sustento dela é obrigação do homem, não é obrigação da mulher. Então, não existe homem rico, marido rico e esposa pobre. Não existe isso. Agora, o contrário pode existir. Uma mulher rica e marido pobre. Isso pode acontecer. Por quê? Porque se existe um homem rico e uma mulher pobre, significa que ele foi injusto. Ele não está sustentando da forma como ele vive. Então ele está sendo injusto. Ele será punido por Deus. Agora, se ela tem dinheiro, se ela é rica, recebeu uma herança, ou ela é empresária, ela não tem que sustentar o marido. Ainda o sustento é obrigação do marido. Então ela pode ser rica e o marido pode ser pobre. Não existe o homem fazer caridade pela sua esposa, para sua esposa. Não existe. Agora, a esposa fazer caridade para o marido? Sim, pode existir. Então, essa é uma das questões. A mulher, eu vou falar de coisas polêmicas que muitas vezes fala-se, né? Cita-se que o Islã oprime a mulher. A mulher recebe herança metade do homem. Isso é fato, Erlanger. A mulher ela recebe a metade da herança do homem. Mas por que isso? Por quê? Primeiro, porque o que ela recebe é líquido. O que o homem recebe é bruto, porque ele tem que sustentar as mulheres. Enquanto que ponto. Mas pode ter, o homem pode praticar poligamia, a mulher não. Sim, o homem ele tem o direito a casar-se até com 4 esposas por necessidade. Tem que ter um motivo. E tem que ser as claras. E isso é uma garantia para a mulher. Por quê? Porque ela tem que ficar sabendo, ela vai saber que então ele vai assumir publicamente que ele vai ter uma outra esposa.
Ele dá direito a ela, dela aceitar ou não. Não. Agora, tem uma outra questão. O porquê disso? Você fala, mas até aí não é tanta garantia para a mulher. Sim, é garantia. Porque é para evitar a questão das amantes. Então, é proibido. O adultério é um dos maiores pecados que existem. É a traição. E é muito condenável. Então, eu não posso ter amante. É ok. Se você realmente quer, assuma e dê-lhe a essa mulher, dê-lhe os seus direitos civis, seus direitos igual a esposa. Garanta-lhe o status de esposa. Por que as escondidas? E por que a outra ficar alienada, sem saber? Tudo isso é desrespeito. Então, já que quer, então assuma. Ao assumir, ele está respeitando até a primeira esposa, porque ele dá direito a ela de aceitar ou não. Ela pode pedir o divórcio, ela fala, não quero. Agora, se ele tivesse amante, ele estaria perguntando para ela, eu posso ter amante ou não? Então, a religião, ela garante esse direito, dá-lhe esse direito para o homem. E por quê? Porque antes nas religiões, se nós percebermos a história das religiões, você não tinha um número limitado antes. Veja Salomão, veja Davi, veja tantos casos, até na Bíblia, quantas esposas. Não tinha um limite máximo. A religião islâmica veio e garantiu um limite máximo de 4 esposas, fazendo justiça entre elas e por necessidade. Quando é que isso acontece? Sabe quantos % dos muçulmanos são polígamos, Erlângea? 3%. É muito difícil ter mais de uma esposa. Você tem conflitos, né? Você tem conflitos, você tem outras sogras, você tem outros, não sei o que lá, né? Ela vai ter, você vai ter trabalho, você vai ter cunhados, você vai ter famílias, você é responsável por tudo isso, né? Você tem filhos, então a religião a religião ela vai analisar de forma racional isso. E também tem as questões sociais. Por exemplo, morrem-se muitos homens, guerras e outras coisas. Essas mulheres que ficaram, como é que faz? Essas famílias que ficaram, quem vai ampará-las? Não tem Estado, não tem governo que consegue ajudar, se isso não for absorvido pela própria sociedade. Eu digo novamente, a religião ela pensa de forma racional, pela razoabilidade e não pela emoção. Eu não gosto, isso é emocional. Me machuca isso é emocional. A gente tem que ver a razoabilidade da coisa. Muitas coisas que são razoáveis, que são questões racionais, elas não são agradáveis emocionalmente. Porém, muitas vezes a gente precisa, né? O que fazer com isso? Com tantos casos, o que fazer? Volto. Imagine uma esposa que está acamada e o marido tem necessidades, e se para ele não deixá-la, não se divorciar dela, não desampará-la, não, mas tem que ficar com ela, tá? E a necessidade dele, e ele o que fazer? Ele a abandona, ele a coloca no hospital e larga, desampara, pede divórcio, ou é uma saída? Voltamos para a questão da razoabilidade. Então, não digo emocionalmente, se você perguntar para mim se vai querer casar, eu não quero casar e nem penso em casar com outra, nem ter outra. Se eu conseguir, estiver à altura da primeira esposa e aos olhos dela eu estiver bem, eu estou rezando e agradecendo a Deus, né? Agora, é uma questão, é uma saída, e 3% dos muçulmanos é que a praticam pela dificuldade, pelo nível de dificuldade que é hoje em dia principalmente, né? Agora, a mulher
ela não aceitar, ela tem o direito de não aceitar, ela tem o direito a pedir o divórcio. Agora, o marido, das condições do marido se casar, é ele não prejudicar aquilo que já é certo. Então, prejudicar a família ou o que ele já construiu de família, filhos, essas questões. É um debate prolongado, porque é uma questão social. A gente se conhece há tanto tempo que eu estou te chamando de você. Fique à vontade, é você mesmo, Angelândia. Você já falou assim, que ela tem direito a recusar uma proposta de casamento, mas ela pode ter a iniciativa. A escolha original nunca é da mulher, é alguém que é trazido para ela. Muito bom, perfeito, perfeito. Pelo contrário, ela pode ir lá e pedir. Se ela vê uma oportunidade, uma pessoa, o profeta Muhammad, ele quebrou todos os tabus, já mostrando, já de cara. Imagine, numa época, Erlanger, imagine a gente estando há 1400 anos atrás, na Península Arábica, naqueles costumes, né? O profeta Muhammad, 25 anos, ele era empregado, funcionário de uma mulher empresária, ela era viúva 2 vezes, já tinha filhos, e ela era 15 anos mais velha que ele, ela vai, pela honestidade, pela conduta dele, ela o pede em casamento. E ele casa, olha só, ele quebrou todos os tabus, então ele já casou com, para não falar uma vez viúva, nem divorciada 2 vezes, e já com filhos, mais velha, empresária. E ninguém pode falar, ele deu o golpe do pau. Não, ela que pediu ele em casamento, não foi ele que pediu ela em casamento. E ele era funcionário de uma mulher. Não sabia. Pode ter casamento interreligioso? Sim, o muçulmano, ele pode casar com uma muçulmana, uma cristã ou uma judia. Tem que ser monoteísta. Não pode, por exemplo, religiões afrodescendentes, não? Não. Por quê? Porque a questão da religião, voltamos para a questão da razoabilidade. O que nós queremos do casamento? É um casamento, união, que dê frutos, que seja bem sucedido. Então a religião ela já vai pensando nas condições antes, o que vai levar esse casamento a ser bem sucedido. E uma das coisas que faz isso é a sintonia espiritual, a crença. Por quê? Porque isso a gente vê na prática. Quando 2 pessoas não estão em sintonia, não são na mesma base religiosa, e são apegados, cada um apegado à sua fé, lá na frente começa a ter conflitos. Ele não tem conflito que ela seja minha esposa. O conflito não é aí. Conflito passa o quê? Nos costumes, na criação dos filhos, na condução do casamento. Mesmo ele a amando, mesmo ela o amando, mas quando os 2 são praticantes da sua fé e não tem uma mesma base, você fala, mas eu faço isso. Tem casos de exceção que acontece, mas a questão aqui, a religião, ela vê a questão geral. Então, tudo que possa prejudicar esse relacionamento, ela fala, olha, não faz, não começa, porque tem que dar certo. A gente quer que dê certo. Então, começa a evitar o que pode levar a um conflito. Então, tem que ser na mesma base. O que é a base da religião islâmica? É o monoteísmo. Então, cristão e judeus, porque tem a mesma base. Tanto o divorciado quanto a divorciada pode se casar de novo? Sim, tanto casado, viúvo, não tem, com filho, sem filho. Eu quero casar gostei de uma mulher que é viúva, tem 5 filhos. Se você gostou, se você está tranquilo e tem aquela condição mínima, né, tão em sintonia, tem uma base religiosa, né, única, está liberado. A religião não impede. Eu costumo dizer que ninguém é favorável ao aborto, ninguém pode ser favorável ao aborto. Mas tem casos, por exemplo,
que a mulher é estuprada. É permitido o aborto entre os muçulmanos? É legal? De forma geral, o aborto ele é proibido dentro da religião islâmica, porém, em alguns casos, há a permissão. Em que casos que há permissão? Quando é fruto de estupro, né? Violência. Quando coloca em risco a vida da mãe, né? Nesses casos que são perigosos e que já se tem certeza que ele vai, por exemplo, tem algumas situações que a má formação do feto, e é comprovado que ele vai nascer morto ou natimorto, ou não tem condições mínimas de vida. Então, a partir de uma junta médica, através da opinião dos médicos de confiança, a religião vai escutar a opinião deles, o que eles dizem. E aí sim pode-se fazer o aborto nessas questões. Agora, tem, por exemplo, que alguns religiosos veem como também um tipo de aborto, mas que a religião islâmica não vê como aborto, é a questão do uso de anticoncepcionais. Usar, por exemplo, o preservativo, ou usar a pílula do dia seguinte, ou usar métodos, contanto que eles sejam temporários ou que possam ser refeitos, né? Esqueci a palavra, que não sejam permanentes, né? Temporários. E isso pode utilizar, porque aí entra uma questão da ciência também, porque, por exemplo, na questão da clonagem terapêutica, você precisa de uma fecundação de 13 dias, né? E aí, aos 13 dias, lembra do clone, né? Então, foi feita essa pergunta naquela época lá, e aos 13 dias é feito, né, um tipo de aborto. Esse é permitido, por isso que a clonagem terapêutica dentro da religião islâmica ela é permitida. Você vê que eu comecei tratando de uma religião conservadora, nesse aspecto é muito mais liberal do que a Igreja Católica, né? Sim, ela respeita muito a ciência. Bacana. Homossexualidade. Como é que ela é proibida pela religião, a prática homossexual ela é proibida pela religião. Agora, é proibida, porém, se a pessoa e ela não pratica, né, eu não tenho problema nenhum que ela seja muçulmana, ou contanto que ela não acredite que a lei de Deus está errada e ela esteja certa. Ela tem que ter consciência de que isso é um pecado que ela está cometendo. E aí ela pode ser muçulmana. Agora, a prática ela é proibida pela religião islâmica. Condenamos o ato e não a pessoa. A religião islâmica ela vê muito isso, a questão do ato. Né? No catolicismo odeia o pecado, mas ama e não o pecador. É mais ou menos isso, né? Exatamente, porque eu odeio essa pessoa. Por que você odeia essa pessoa? É porque ela mente. Ok, se ela parar de mentir. Então você odeia a mentira e não a pessoa. Então é uma questão de... também volta para a questão da razoabilidade. A religião, ela é muito racional, né? Que é proibido? É o pecado. Então, o pecado que nós temos que focar. Porque a pessoa homossexual, ela pode ser honesta, ela pode ser tal, ela pode ser, e pratica isso. Ok, eu odeio isso nela, isso para mim é o pecado à luz da minha religião, isso é errado. Ok? Mas se ela parar, eu continuo odiando a pessoa, não pode. Então, eu odeio ou não gosto do pecado. Agora, a pessoa,
porque senão eu quero levar todo mundo para o paraíso. Então, por que ficar aconselhando? Por que Aliás, ficar... eu estava pulando, existe inferno e céu? Existe. Para a gente, nós muçulmanos chamamos de inferno e paraíso. Porque para nós, o céu, nós temos 7 camadas de céu, assim como temos 7 camadas de chão. Então, esse céu que nós temos 7 camadas. E assim, as camadas da terra, são 7 camadas. Acima do 7º céu, nós temos o paraíso e o inferno. E é real. A pessoa, ao entrar no paraíso ou no inferno, ela entrará de corpo e alma. Mas assim, o inferno pode ser transitório e a pessoa... Aí são 3 grupos, sim. São 3 grupos de pessoas. Aqueles que entram, que morreram crentes em Deus único, da forma como Deus crê, assim como é dito nas religiões monoteístas. Então, essa pessoa, ela entra no paraíso, se as suas boas ações forem superiores às más, ela entra no paraíso diretamente. Tem a outra pessoa que ela não acredita em Deus, ou não é da forma como acredita ou não acredita, mas não é conforme as regras. Essa pessoa, ela vai para o inferno. Isso de acordo com as religiões, vai para o inferno eternamente. Tem um outro tipo de pessoas que essas pessoas elas acreditam em Deus, está tudo certo, tal. O único problema é que as más ações são superiores às boas. Fez mais errinhos deslizou mais do que andou certinho. Essa pessoa é passível de punição. Se Deus perdoar, está perdoado. Se não perdoar, ela paga o que deve no inferno e depois de limpa, né, depois de purificada, vai para o paraíso. Porque a essência é a crença. Sheikh, algumas religiões encontram uma explicação religiosa para essa pandemia. É algo que estava no Corão, alguma coisa assim, ou um acidente de percurso mesmo? Não, a pandemia, as epidemias, isso acontece, é da natureza. Sim, né? não é um castigo. Tem uma pessoa que diz que é castigo de Deus, não é por aí. Depende da visão das pessoas. A pessoa boa, quando ela está indo tudo bem e vem alguma coisa, ela fala, isso é um teste de Deus. Quando a pessoa está fazendo muitas coisas erradas, ela olha e fala, isso é uma punição de Deus. A pessoa que conhece bem a religião, ela vai analisar, isso é uma punição, é um teste, ou é uma questão natural, do ciclo natural, das regras naturais que Deus colocou. Aconteceu isso no passado, a questão é como é que eu vou lidar com isso. Aí a religião ela vai ensinar. Então, como é que eu vou lidar com essa situação é que vai determinar se eu sou religioso ou não. Tudo é um teste na nossa vida. Sendo provocado ou não. Não tem reencarnação. Não tem. Não tem. Nós estamos nesse plano, ele é único, é uma passagem única, e sempre caminho uma via de mão única. Barriga da mãe, barriga dessa terra, depois do túmulo e depois do dia de juízo final, paraíso ou inferno. Sempre via de mão única, sentido único. Muçulmano pode consumir cultura não muçulmana? Pode ouvir rock, pode ouvir samba, pode ir a cinema? A cultura ela é local. Se ela estiver dentro dos conformes islâmicos, pode ser. Por exemplo, eu estou no Brasil e não é da cultura árabe comer feijão e arroz e bife, PF, né? Ou feijoada. Eu cheguei aqui no Brasil, eu olho e falo, poxa vida, feijoada, todo mundo come feijoada, eu não como feijoada. Por que eu não posso? Porque é carne de porco. Ok, é carne de porco e tal. Então, mas feijoada sem carne de porco, pode comer. Então, aí eu pego, coloco carne de frango, ou carne kosher, ou halal, né? Que é o que os judeus e muçulmanos podem comer.
Pronto, eu adaptei, me adaptei à cultura e adaptei essa cultura aos meus preceitos religiosos, estou podendo comer. A roupa, hoje, eu visto, eu só usei essa roupa aqui só para momentaneamente, mas eu ando como você, de camisa, de terno, tal, normal. Então, contanto que a religião, os preceitos religiosos permitam, eu posso me adaptar àquela cultura, contanto que não firam a minha religiosidade, os meus princípios religiosos. Mas eu posso ir, vir, tranquilamente. Sheikh, você sabe que eu sou ateu, mas muito aberto à religiosidade. Então, eu faria um pedido, se eu fizesse uma prece de despedida, bem naquele tom de pela paz que o senhor costuma fazer. Acabei de chamar de senhor até no final. Não, eu sei. Peço a Deus nesse momento. Vou ler um versículo do Alcorão Sagrado que fala... 5 minutos. Vamos lá. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nesses versículos, Deus diz: em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, todo agradecimento é voltado a Deus. Alhamdulillah, todo agradecimento é voltado ao Senhor dos mundos. O clemente e o misericordioso, a Ti adoramos e a Ti imploramos ajuda. Guia-nos para a senda reta, não a senda dos abominados, nem dos desvirtuados. Amém. Amém. Amém, muito bem. Que Deus estabeleça a paz no mundo para que possamos viver com respeito, vivamos para podermos viver com justiça e harmonia, assim como estamos conversando, dialogando, né? Independente da crença. E compartilho desse mesmo, nesse caso, totalmente desse pensamento. Sheikh, muito obrigado. Aliás, a gente ainda tem um tempinho. Eu passei o tempo todo manuseando isso aqui. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, uma vez dá tempo, com o Paulo Maluf, que aí ele passava o tempo todo nisso. Eu falei, isso é uma espécie de um terço? Aí ele jogou para mim, agora é seu, e foi embora. Obviamente eu não joguei fora, isso tem mais de 30 anos comigo. É um terço? É como se fosse uma masbaha. É uma masbaha. É que você vai na reza. Eu fiquei horas aqui, foi super gostoso ficar mexendo nele. É uma delícia. Isso aqui é para a gente fazer oração no dia a dia, para se ficar se lembrando de Deus, agradecendo a Deus. É uma masbaha. Eu sei o seguinte, foi muito repousante eu ficar mexendo nele durante Fantástico. É relaxante demais. Tá bom, então. Mais uma vez agradeço. Deus te abençoe. Obrigado. E paz para todos nós. Para você também, Elange. Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. Obrigado.